Galerinha boa, alegre e feliz do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa correção do Exercitando. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai corrigir as questões de História que foram passadas para vocês no Exercitando nas aulas anteriores. Vamos lá, vinheta na tela. Aula 103, correção do Exercitando de História, questão na tela para a gente. Vamos ler a questão com calma. Vamos refletir em cima da questão e eu quero que vocês participem vindo a resposta que vocês acham que mais se adequa com o enunciado. A oitava questão, primeira de História, diz o seguinte para a gente: na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, os colonos, na escrita de Thomas Jefferson, registraram o seguinte, abre aspas, estas colônias unidas são e tem o direito de ser Estado livre e independente de toda a ligação política entre elas e a Grã-Bretanha, já está e deve estar totalmente dissolvida. A questão fala o seguinte para a gente, é correto dizer que a afirmação de liberdade e independência presente no documento está relacionado, preste atenção nessas palavras para a gente entender melhor a questão. Vou grifar para facilitar. Liberdade e independência. Olha essa palavra, essas duas palavras interessantes para a gente. Basicamente simbolizam um movimento intelectual lá da segunda metade do século 17 e 18. Qual será que a gente vai trabalhar, que formulou as bases para a independência dos Estados Unidos? As alternativas falam o seguinte para a gente. A alternativa A diz o seguinte, ao interesse das colônias do Norte de se separarem das colônias do Sul em função dos entraves que a organização social escravista sulista criava ao desenvolvimento capitalista. Será que aquele texto fala que a vontade do Sul era se separar do Norte? Será que sim ou será que não? Vamos ver daqui a pouco, mais a fundo. Letra B fala o seguinte para a gente. A vontade dos colonos do norte-americano de se aliarem com a França revolucionária e lhe oferecer oportunidades mais promissoras para as trocas comerciais. Será que o texto fala da vontade de se unir à França, galerinha? Letra C fala o seguinte para a gente. Ao propósito dos colonos de alcançar a autonomia política, embora preservando o monopólio comercial e favorecer a economia das colônias do Norte. Será que eles tinham vontade de preservar o monopólio da Grã-Bretanha? Será que sim ou será que não? Letra D, para a gente na tela. Diz o seguinte, a formalização de uma separação política, que na prática já existia, como comprova a liberdade comercial na qual gozavam tanto as colônias do Norte como as colônias do Sul. Será que eles tinham essa liberdade comercial? Será que não existia nenhum tipo de lei de monopólio comercial com a Grã-Bretanha na época dos Estados Unidos? Será que sim ou será que não? Ou letra E, a reação dos colonos norte-americanos baseada nas ideias dos filósofos iluministas lá do século 17 e 18, contra a tentativa de reforma às medidas de exploração comercial impostas pela Inglaterra. Vamos lá no chat ver o que vocês responderam para a gente. Vamos ver se vocês conseguiram compreender a questão e responder de forma correta para a gente. No chat, aqui a Sabrina, da Escola Estadual José Plínio Ramos Coelho, de Humaitá, Amazonas, enviou para a gente que a resposta correta é a letra E. Já a Rayane também, da mesma escola, lá de Humaitá, queria agradecer mais uma vez a participação de Humaitá, que está bombando no Exercitando de hoje. Isso deixa o professor de vocês muito feliz. Também enviou para a gente que a resposta correta é a letra E. A Bárbara enviou para a gente que a letra correta é a letra B também. A Alice Moreira, da Escola Estadual Ernesto Pena Forte, enviou para a gente que a alternativa correta é a letra E. A maioria de vocês está colocando, está apostando que a resposta correta é a letra E.
Vamos ver agora no gabarito se vocês conseguiram acertar a questão. Gabarito na tela para a gente. Gabarito da questão 8 de História. Resposta correta, alternativa de letra E. Se você acertou, parabéns. O comentário fala o seguinte para a gente. O movimento de independência dos Estados Unidos, formado sob os ideais iluministas lançados na Europa, iniciou-se a partir da rejeição colonial à exploração imposta pela Inglaterra, em especial nas colônias do Norte e do Centro, acostumadas à liberdade colonial. Portanto, galera, é muito salutar frisar para vocês que a independência dos Estados Unidos teve como base ideológica, digamos assim, as ideias iluministas lá da Europa, assunto que vocês já estudaram. Se não estudaram, a gente vai aprofundar ainda mais nos dias, sobre essas ideias iluministas lá do século XVII e XVIII, que formularam bases para a independência americana. A gente sabe que toda transformação social parte de ideias, e o iluminismo veio com essas ideias de contestação social, que foram fundamentais para alicerçar, digamos assim, a independência dos Estados Unidos. Portanto, galerinha, se você acertou, parabéns. Se não acertou, vamos estudar um pouquinho mais para que na próxima questão a gente possa cravar e gabaritar. Por hoje é só. Fiquem agora com o professor Josino e a correção de Sociologia. Até mais. Muito bem, olá pessoal da segunda série do ensino médio. Estamos agora com Sociologia para fazer a correção do nosso exercitando, tá bom? Da aula de Sociologia. Vamos então agora, nós estamos na aula 103, né? E vamos então corrigir o nosso exercitando. Vocês tiveram tempo aí para responder essas questões e agora a gente vai corrigir, tá certo? Vamos então para a questão 9 de Sociologia, né, do nosso exercitando, que diz o seguinte, ó: transmitido de geração em geração, é constantemente recriado, atenção aqui, ó, recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana, certo? Vamos então lá para o comando. Comando da questão. São exemplos de patrimônio cultural, vejam lá, patrimônio cultural imaterial, anote bem isso aqui, ó, imaterial. A. Danças e rituais, feiras e festas, linguagem e literatura, vestimentas e utensílios, culinária e lendas. Vamos ver então como é que vocês marcaram aí essas questões, essa questão. Vamos então conversar com nossos alunos aqui no chat. O José Lucas, da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá. Parabéns, Humaitá, pela participação, né, conosco aqui. E ele diz assim, olha, professor, a letra correta é a letra D, certo? Muito bem. Vamos então para a próxima. A Poliana diz, olha, professor, é a questão D. Eu quero chamar a atenção que nós estamos falando da cultura imaterial, tá certo? Cultura imaterial. Poliana diz que é a letra D. Vamos então para mais um. O Gabriel disse que é a letra E. Escola Estadual Rio Preto da Eva. Parabéns, Rio Preto da Eva, pela participação. Gabriele Monteiro. Diz que é a letra E. Vamos para mais um. A Rúbia disse que é a letra D, Escola Estadual Ernesto Penaforte. Eu não sei, mas eu estou achando que vocês estão confundindo aí o meio de campo. Lembre-se que nós estamos falando de cultura imaterial, tá? Imaterial. Vamos lá para a próxima? A Sabrina diz, professor, é a letra D. Letra D. Então, ela é da Escola
Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá. Parabéns, Humaitá, pela participação aqui com a gente, né, nesse nosso Exercitando. Vamos para mais uma? Victor Carlos, professor, letra D. Letra D. Vamos então para a próxima. A Ludmila diz que é a letra D. Ela é da Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho. Muito bem. O Alex diz que é a letra D, certo? Vamos para mais um? O Wagner disse também que é a letra D. Letra D. Vamos então para mais um. A Evelyn diz, professor, é a letra A. Letra A. Veja que a Evelyn divergiu de todo mundo. Todos os que colocaram até agora, a Evelyn é a única que divergiu. Disse, não, eu vou com a letra A. Será que a Evelyn tem razão? Vamos ver. Tem mais alguém? Yasmin. A Yasmin também acompanha a Evelyn, diz que é a letra A. Ela era da Escola Estadual Vasco Vasques, aqui de Manaus, né? Lá do Jorge Teixeira, é isso? João Paulo, não sei, por ali, pelas imediações. Então, a Yasmin foi na letra A. Tem mais? A Bárbara diz que foi a letra E. Então, vejam lá. Vamos, então, fazer a nossa correção? Transmitida de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e da criatividade humana. Vamos para o comando da questão? São exemplos de patrimônio cultural, olha aí, patrimônio cultural imaterial, exceto, a palavra exceto significa menos, fora, né? Então vamos lá, danças e rituais, é patrimônio imaterial. Feiras e festas, patrimônio imaterial. Linguagens e literatura, patrimônio imaterial. Vestimentas e utensílios, ele é material. E culinária e lendas é imaterial. Então, vocês marcaram acertadamente a questão D como vestimentas e utensílios, tá certo? Vamos então para o nosso gabarito? Vejam lá, no gabarito, a resposta correta é a resposta D. Porque o patrimônio cultural imaterial representa os elementos intangíveis, isto é, abstratos, que a gente não pode tocar, de uma cultura e estão intimamente relacionados com as tradições, os costumes, os modos de fazer, os hábitos, os comportamentos, e são exemplos da cultura imateriais as festas, as feiras, os esportes, as danças e etc. Então vocês acertaram e parabéns. Muito bem, vamos então agora ficar com a professora Márcia. Muito bem, vamos continuar o nosso exercitando, né? E agora a gente vai para o segundo ano em biologia, tá bom? E a gente vai corrigir aí a nossa questão. Então a gente veio na questão de biologia, o consumo de álcool afeta a coordenação motora e está associado ao aumento no número de acidentes nas estradas brasileiras. Além disso, a ingestão excessiva de álcool provoca no indivíduo, letra A, maior eliminação de urina, B, maior reabsorção de água, C, diminuição da sudorese, D, aumento de sais na urina, ou E, diminuição da diurese. Então, a gente vai ver as respostas de vocês aí para a nossa 10ª questão. Quero ver o que vocês marcaram, né? Vamos lá para a primeira participação. A Caroline, da Escola Estadual Cíntia Régia, colocou a letra A. Então, ela acha que é uma maior eliminação de urina. Vamos ver depois a resposta correta, tá certo? O Gengis Khan colocou a letra C, né? Diminuição da sudorese. Riquelme, da escola de Plínio Ramos Coelho, né, de Humaitá, colocou a letra D, né? Então, ele acha que aumenta os sais na urina. Então, depois a gente vai ver, tá, Riquelme? O Carlos Eduardo colocou a letra... a letra D, isso. Então, o Carlos é lá do Solon de Lucena.
Gabriele, né, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, colocou a letra A. Muito bem, Gabriele. A Bárbara, que é da Escola Severiano Nunes, colocou a letra A. Muito bem. O Arthur colocou a letra D. O Brendson colocou a letra A. Muito bem. E Yasmin colocou a letra A também, então as respostas estão bem diversas, né? A Kelly, que é da Escola Estadual Rio Preto da Eva, né? Kelly Cristina colocou a letra A também. A Thaís colocou a letra D de dado. Então, vamos... Temos mais respostas? Isso, olha aí. A Alexander colocou a letra A também. Então, a letra A parece que está ganhando, né, gente? Raíssa Gomes colocou a letra A também. Jarleson, da Escola Estadual também Rio Preto da Eva, colocou a letra A. Ludmila colocou a letra A. Ludmila é lá da Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho. A Evelyn, da Escola Otávio Mourão, colocou a letra A também. Riquelme colocou também a letra A. Acho que já está repetindo aí as nossas participações, né? Então, vamos para a correção dessa questão, tá, gente? Então, nessa questão está falando o quê? Que o álcool ele afeta a coordenação motora, né? Está associado a acidentes, principalmente quem vai dirigir depois de ingerir álcool, né? Muito perigoso. E além disso, o álcool ele vai fazer vai provocar outra coisa ali no ser humano, que vai ser a resposta correta é a letra A, tá? E conforme o nosso gabarito. Então, olha só. O álcool ele vai ser o inibidor da secreção do hormônio ADH, que é o antidiurético, né? E aí, dessa forma, ocorre menos reabsorção de água nos néfrons, ocasionando maior volume de urina. Então, geralmente, a pessoa que está ingerindo álcool, ela tem o quê? Uma maior vontade de ir ao banheiro, eliminar a urina, tá? Então, o ADH, então esse hormônio ADH, como está aqui mostrando pra gente, ele é antidiurético. Então, o que que ele faz? Ele atua na reabsorção de água. Então, ele evita que a pessoa fique desidratada, tá bom? Então, para isso que o ADH serve. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ingere o álcool, né? Sendo ali da cerveja, do vinho, enfim, de várias fontes, o álcool vai fazer o quê? Inibir a ação desse hormônio e aí a pessoa não vai reabsorver a água, tá? Então, logo, a pessoa vai eliminar mais urina, tá bom? Então, é isso que acontece quando há a ingestão do álcool, tá bom? Em pequena quantidade, em grande quantidade, isso é normal de acontecer. Então, o álcool vai inibir a ação do hormônio ADH, que é antidiurético, né? E aí a pessoa vai eliminar mais urina. Logo, a pessoa que ingeriu álcool vai ficar desidratada, tá bom? E aí, geralmente tem aquele efeito, né, no outro dia, que a gente chama de ressaca, porque o corpo está desidratado, eliminou muita urina, porque o álcool ele é tóxico para o nosso corpo, então lá no fígado ele vai ser convertido em outra substância que é tóxica para o nosso corpo, e aí o corpo fica tentando o quê? Eliminar aquela substância tóxica, tá? Então por isso que a gente elimina mais urina quando ingere álcool, tá bom? E aí no outro dia tem aquele efeito de ressaca que o corpo está desidratado, então é interessante ingerir bastante líquido, tá? Para repor essa água que foi eliminada depois de tomar o álcool, tá bom? Então essa foi a nossa questão de biologia, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Olá pessoal, agora nós estamos aqui com a queridinha de vocês que é a disciplina de Física, não é? Meu nome é William Costa e nós vamos ver aí em qual aula nós estamos, não é? Nós estamos na aula 103,
correção do Exercitando, parte 2, e a queridinha de vocês, que é física. Com certeza todo mundo acertou a questão de física desse Exercitando do nosso bloco atual, não é verdade? Vamos conhecer qual era a questão? Olha só, questão 11. Um corpo de massa 400 gramas e temperatura inicial de 22 graus Celsius é aquecido durante 5 minutos por uma fonte de potência constante que lhe fornece 600 calorias por minuto. Ao final desse tempo, a temperatura do corpo é 72 graus Celsius. Qual é o calor específico da substância que constitui o corpo? Veja bem, nós temos uma questão que lá no nosso praticando nós resolvemos uma questão idêntica, sim, idêntica não, porque os valores eram diferentes, mas uma questão muito parecida no nosso praticando, não é? Agora você vai colocar aí qual foi a alternativa que você marcou e nós vamos verificar aí, vamos falar aqui, vamos compartilhar com os colegas qual foi a alternativa que você marcou. Coloque aí no chat que nós vamos compartilhar agora aqui. Veja que era uma questão simples, não é? Você calcular o calor específico. Nós colocamos lá no praticando uma questão que era da UEA, também nesse sentido, que era no sentido de que ele lhe dava uma potência e aí você tinha que calcular uma outra variável. No caso, o calor específico aqui nessa questão do Instituto Federal de Roraima, não é? Vamos verificar quais foram as respostas de vocês aí? Vamos lá. O Cid colocou letra B para a questão 11, muito bem. O José Lucas, da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá, parabéns aí, José Lucas colocou letra B também. Todo mundo colocando letra B? Arthur também colocou letra B, 0,15, não é verdade? A Yasmin, da Escola Estadual Pedro dos Santos, colocou letra B também. Quem mais? Vinícius, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, também colocou letra B. A Mariana, da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá, Amazonas, participando muito Humaitá aqui, não é verdade? Letra B também, a Mariana Pérez. O Vitor Carlos colocou letra B também. A Evelyn, da Escola Estadual Professor Otávio Mourão, também colocou letra B. A Bárbara já colocou letra C, lá da Escola Severiano Nunes. Professor William começou lá no Severiano Nunes, não é? Vamos lá. O Alexander colocou letra B. Então, a maioria está indo aí na letra B, não é verdade? Vamos agora, com calma, verificar como é que nós encontramos a resposta correta. Vamos lá. Primeiro, está aí a questão. Nós já fizemos uma primeira leitura, mas agora nós vamos fazer uma leitura retirando os dados da questão. Olha só. Um corpo de massa 400 gramas. Então, você já vai anotar aí, olha, na sua tabelinha, que a massa é 400 gramas. Aí, olha, anotamos. É uma temperatura inicial de 22 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 22 graus Celsius. É assim que você resolve uma questão, ó. Vai lendo e vai anotando os dados. É aquecido durante 5 minutos. 5 minutos é tempo, não é? Colocar o T minúsculo para tempo. Então, temos aqui, olha, 5 minutos. 5 minutos. Certo? Uma fonte de potência constante que lhe fornece 600 calorias por minuto. Vamos guardar esse valor. Olha, 600 calorias por minuto quer dizer que é 600 calorias a cada 1 minuto, não é verdade? Ao final desse tempo, a temperatura do corpo é 72 graus Celsius. Temperatura final, 72 graus Celsius. E ele lhe pergunta qual é o calor específico. Calor específico é o C minúsculo. Então vamos lá verificar qual é o nosso gabarito. Veja só, o nosso gabarito é a letra B. Como nós encontramos a letra B? Vamos lá, está aqui ó, os dados da questão que a gente acabou de retirar. Massa 400, temperatura inicial 22, a final 72, o tempo 5 minutos e a potência 600 calorias por minuto. Bom, se ele quer o calor específico, olha, vamos usar a equação do Q-macete, né? Q é igual a MC vezes o ΔT. Se eu isolar o calor específico, eu vou ter o seguinte, olha, quantidade de calor sobre massa vezes a variação de temperatura. Veja então que para calcular o calor específico, eu preciso da quantidade de calor, preciso da massa e preciso da variação de temperatura. Vamos começar a raciocinar. Eu tenho a massa? Tenho, está aqui, olha, 400 gramas. Eu tenho a variação de temperatura? Não tenho, mas tenho como encontrar. Olha, que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial.
Então, eu tenho variação de temperatura. Eu tenho a quantidade de calor? Não tenho, olha. Não tenho o Qzão aqui. Então, eu tenho que encontrar primeiro o nosso Qzão. Vamos dar sequência aqui, olha. A nossa solução. Vamos encontrar o nosso Qzão fazendo uma regra de 3. Eu sei que a potência é 600 calorias para cada 1 minuto. E sei que o tempo na questão foi de 5 minutos. Então, vamos encontrar Q vezes 1, 1Q. 5 vezes 600, 5 vezes 600. 1 vezes Q é Q, 5 vezes 600, 3.000 calorias. Então, está aqui a nossa quantidade de calor. Já encontramos a quantidade de calor. Vamos, então, calcular o nosso calor específico. Olha, calor específico é aquela equação que eu coloquei para vocês, quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Vou colocar aqui um T maiúsculo para não confundir você. Quantidade de calor a gente acabou de calcular, 3.000. A massa nós anotamos, que é 400. E a variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, 72 menos 22. 3.000 eu não fiz nada, repeti. 400 não fiz nada, repeti. 72 menos 22 é 50. Pronto. Agora eu vou cortar os zerinhos. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como é que ficou? 3 sobre 4 vezes 5. Então, vou resolver a multiplicação primeiro. 3 sobre 4 vezes 5 deu 20. 3 sobre 20, você vai fazer aí na calculadora e vai obter o resultado 0,15 calorias por grama grau Celsius. A nossa resposta é a letra B. Então, tá aí, pessoal, a nossa solução da questão. Você viu, nós utilizamos a potência para encontrar a quantidade de calor para depois substituir lá na equação do calor específico. E o resto? O resto é matemática, que você sabe muito bem. Hoje também tem correção de matemática. Bom, eu me despeço aqui de vocês, do pessoal do segundo ano, e vocês vão ficar agora com Química. Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos à Química do segundo ano. Hoje nós estamos no Exercitando. Vamos à nossa questão do Exercitando. Então, temos aí, né, nossa questão é a questão 12, né, do caderno do Exercitando. E aí, gente, nessa questão, ele solicita, né, que você diga qual é o processo aqui que o aluno disse que é um tipo, né, o processo e é outro, né? Que processos são esses, professora? É o processo exotérmico e o processo endotérmico, né? Que são dois tipos de reações da termoquímica. Aí eu vou querer lembrar vocês um pouco o que é um processo exotérmico, tá bom? Então, os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor para o meio ambiente. E o sistema endotérmico são aquelas reações que absorvem calor, né, do ambiente. Tudo bem, gente? E aqui eu tenho vários processos, como vocês estão vendo, e aqui o aluno está classificando o processo. Então, ele está dizendo que o processo é exotérmico ou endotérmico, tá bom? E aí, ó, considerando-se esse quadro, né, que a gente acabou de ver lá, o número de erros cometido pelo estudante em sua classificação é... Então, o estudante, ele fez essa tabela, né, como vocês estão vendo, classificou o processo, a reação química. Também aqui eu tenho mudanças de estados físicos, né, como o derretimento do gelo e a vaporização do mercúrio líquido, tá bom? E eu tenho duas reações acontecendo, né, que é a queima do álcool e a fotossíntese, tá bom? Então, o estudante fez essa tabela e fez a classificação, tá bom? E aí ele quer saber se existe algum erro. Será que o aluno errou? Será que o aluno errou em classificar 3? Ele errou em classificar dois processos, tá bom? Então, vocês vão dizer aqui qual é a resposta correta. Tudo bem, gente? Então, agora eu vou para o chat público.
Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? E a resposta do lado, ok? Então, a Luísa, da Escola Estadual Tiradentes, disse que é a letra D, que o aluno teve apenas um erro aí, viu? Ela está dizendo. O Carlos, letra C, ele está dizendo que o aluno teve 2 erros, né, na hora de classificar os processos e as reações químicas. Eu vou até colocar aqui, gente. Pronto, né? Pode me deixar aqui do lado, isso. Eu vou deixar aqui para vocês observarem. Aqui são os processos, né? E aqui a classificação, tá bom? Então, ele disse que a queima do álcool é uma reação exotérmica. Ó, pega as anotações lá. O que é uma reação exotérmica, né? No início, eu defini, lembra? O que é uma reação exotérmica? Derretimento do gelo, que aqui é uma mudança de estado físico da matéria. Está dizendo que é endotérmico. Fotossíntese, exotérmico. Vaporização do mercúrio líquido, endotérmico, né? Então, o aluno colocou essa classificação. Mas será que ele está certo? Tá bom? Analisem aí. Então, o Carlos disse que é a letra C, né? A Ludmila disse que é a letra A. O Wagner, letra C. A Rúbia, letra C também. Arthur, letra C. Bárbara, letra C, né? Cleice, letra C. Acho que é José Lucas, letra D, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, para as questões, observem aqui, né? Está dizendo que é a letra D, né? Quando você diz letra C, você está dizendo que o aluno fez, né? 2 erros, tá? Ele Opa, não quer sair a palavra. Ele errou 2 vezes, né? Então, a classificação lá está errada. Tanto no processo da reação química, como nas mudanças de estados físicos, tá bom? A Poliana disse que a 12 é a letra D. Raíssa, letra D. Acho que é Nadine, letra C. Tássio, letra C. Tássio Daniel, né? Yasmin, letra D, uma questão, né? O Tássio, ele colocou de novo, né? O Tássio Daniel, dizendo que ele está comentando. Tendo 2 erros, né? A Ludmila, eu já disse, né? Ela está dizendo que é a letra A. Então, ele está aí tendo 3 erros. E vamos ver a resposta, gente. Ó, a resposta correta é a letra D, tá? O que é a letra D, professora? Deixa eu mostrar aqui a tabela. Ó, a letra D é a fotossíntese, tá? A fotossíntese é uma reação química onde a planta, ela absorve a energia solar. Ó, absorve a energia solar. Aqui está dizendo que ela é exotérmica, ela está liberando. Não, ela não libera. Ela absorve energia solar, tá? Então, ó, a resposta é a letra D, tá, gente? A fotossíntese é uma reação química em que as folhas da planta absorvem, ó, a energia do sol para transformar em gás carbônico e água, em glicose e oxigênio. Tudo bem? Você acertou? Se você acertou, parabéns, tá bom? E, gente, encerrou e eu vou me despedir com vocês. Tenham um grande dia. Até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos ao nosso Exercitando de Matemática da 2ª série do ensino médio. Perfeito? Vamos acompanhar então nossa primeira questão. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aqui então o seguinte texto. Da matriz X, que é o resultado da operação a seguir, determine o valor da subtração do maior elemento
pelo menor elemento dessa matriz. Ou seja, pessoal, nós temos que primeiramente determinar aí a matriz X, certo? Vamos acompanhar então aqui rapidamente alguns comentários de vocês em relação a essa questão. Vejamos. Nós temos aqui quem? Vamos ver. Essa é a questão 13, não é isso? Vamos lá. Questão 13, letra E. Carlos, da Escola Solon de Lucena. A Sabrina, da Escola Estadual, acho que é Governador Plínio Ramos Coelho de Humaitá, letra C também. Letra E, desculpa. Vitor Carlos, letra E. Yasmin, letra E. Ludmila, questão 13, letra E. Da Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho. Temos aqui também o Adrian Gomes, que disse que a letra E também. José Lucas, questão 13, letra C. Da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, Humaitá. Legal a participação de vocês, né? Alexander, letra C. Poliana, questão 13, a letra E. Ok. Temos aqui o professor Carlos, muito bem-vindo, Carlos. A Maria disse que também a letra E. A Maria do GM3, certo? Perfeito. Mais alguém? Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos que, primeiramente, achar o valor, achar a matriz, onde essa matriz ela será do tipo 3 por 2. Por quê? Porque quando a gente resolve uma subtração entre matrizes, eu só posso resolver se todas elas forem do mesmo tipo. E o resultado também será do mesmo tipo dessas matrizes. Então, pela questão, você consegue reparar aqui que essas duas matrizes são do tipo 3 por 2. Isso quer dizer, então, que elas possuem 3 linhas e 2 colunas. Automaticamente, então, o nosso resultado, ou no caso, a matriz X, também será desse mesmo tipo. Vejamos aqui, então, mais alguém. Só comentário do professor. Deísa, seja bem-vinda. Vamos aqui, então, acompanhar a resolução? Olha só na tela comigo. Nós temos aqui, primeiramente, que achar o valor da matriz X, certo? E analisando aqui, eu tenho o seguinte, olha só. Nessa questão, temos que encontrar a matriz X, que é o resultado da equação matricial que aparece no enunciado da questão. Opa, que equação é essa? É justamente essa matriz X somada com essa outra matriz, que eu vou chamá-la de matriz A, e o resultado é igual a essa matriz B, perfeito? Essa é a equação matricial. Para isso, a matriz que está no primeiro membro da equação passará ao segundo membro de forma negativa. Dessa forma, teremos, então, na matriz X, os seguintes elementos. Então, olha só. O primeiro elemento da primeira linha equivalerá a 5 menos 4. Deixa eu só te mostrar aqui, dentro da matriz, como é que funciona. Então, a gente vai ter 5 menos 4 e depois eu vou ter 0 menos 3. Na segunda linha e primeira coluna, nós teremos aqui 2 menos 1 e depois eu vou ter 3 menos 1. Na última linha, nós teremos 7 menos 2 e, por último, 8 menos 0. Perfeito? Então, nós temos que realizar essas subtrações para aí sim podermos achar a matriz X. Então, vejamos. 5 menos 4, o resultado é 1, perfeito. 0 menos 3, o resultado é menos 3. 2 menos 1, o resultado é 1. 3 menos 1, o resultado é 2. 7 menos 2, o resultado é 5. E 8 menos 0, o resultado é 8. Então, pessoal, você consegue reparar aí que essa matriz X, já que ela é do tipo 3 por 2, vou até colocar aqui embaixo, do tipo 3 por 2, opa. Quer dizer, então, que ela possui... Tá feio esse 2, hein? Vamos deixar assim. Quer dizer, então, que ela possui 6 elementos. E aí, depois que a gente acha o valor da matriz X, a questão pede que a gente resolva a subtração entre o maior valor numérico e o menor valor numérico. Fazendo isso, repare o seguinte. O maior valor numérico é esse que eu vou marcar de azul, que é 8. E o menor valor numérico
dentre os 6 pertencentes à matriz, logicamente, nós temos o menos 3, que eu estou marcando aqui de verde. Portanto, pessoal, vamos lá. Eu vou ter 8 menos 3. Muito cuidado em relação a isso, porque, primeiro, o sinal de negativo que está fora é em relação à operação de subtração. E o sinal de negativo que está dentro dos parênteses é em relação ao sinal do menor dos elementos. Perfeito? Desse modo, então, vejamos. Aqui temos que eliminar os parênteses, onde, fazendo o jogo de sinal, vai ficar o seguinte: menos com menos é igual a mais, então teremos 8 mais 3. E 8 mais 3, o resultado é igual a 11. Perfeito? Desse motivo, então, nós temos que a resposta é a letra C. Perfeito, pessoal? Então, vejamos aqui. Nós temos aqui, finalmente, então, a resposta do jeito que eu te falei, tá? Muito cuidado quando você for subtrair dois elementos, onde o subtraendo, que é o segundo valor, é negativo, tá bom? Beleza. Na nossa próxima questão, que é a questão 14, temos o seguinte: os valores de x e y que satisfazem a equação a seguir são respectivamente iguais a... E aí você consegue reparar que nós temos a adição de duas matrizes e, logicamente, o resultado será uma terceira matriz. E todas essas matrizes, elas são de ordem 2. O que é ordem 2? Elas possuem duas linhas e duas colunas. Vejamos, então, aqui algumas respostas de vocês. Questão 14. Aqui a Sabrina, da Escola Plínio Ramos Coelho, disse que a resposta é a letra B. Além dela, tem aqui o Wagner, acho que é Wagner Vieira. Ah, tá, só falou que aprendi os cálculos. Beleza, Wagner. José Lucas, questão 14, letra B, também da Escola Plínio Ramos Coelho, de Humaitá. Muito bem-vindo. A Rubiane, questão 14, letra B, Escola Estadual Ernesto Penafor. Aqui acho que é a Cleise Kelly, não é isso? Questão 14, letra B, também de Humaitá. A Poliana disse que a questão 14 é a letra B, assim como também a Yasmin está falando a mesma coisa. Alan Júnior, da Escola Rio Preto da Eva, resposta letra B. Maria Carola, letra B também, GM3 de Humaitá. Vamos verificar então aqui, no caso, o resultado, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o seguinte: eu tenho que adicionar duas matrizes, certo? E essas duas matrizes vai me dar uma terceira matriz. Perfeito. Quando você soma ou subtrai duas ou mais matrizes, essa adição ou essa subtração sempre será entre os elementos de mesma posição. Então, olha só. Aqui eu vou ter x mais 3y, que será igual a 4, tá? E depois eu vou ter 2x menos y, cujo resultado é igual a 1. Dessa maneira, então, pessoal, a gente consegue transformar e obter duas equações. Então, olha lá. Eu tenho aqui x mais 3y igual a 4 e eu tenho 2x menos y igual a 1. Já que eu tenho duas equações com duas variáveis diferentes, nós podemos resolver essas equações por meio de sistema. E desse sistema, eu posso escolher entre duas maneiras diferentes. Ou eu posso resolver por substituição, ou posso resolver por adição. Beleza. Então, vou pegar aqui, primeiramente, esta primeira equação, certo? Dessa primeira equação, eu vou isolar o x. O que é isolar o x? É deixá-lo sozinho em um dos membros da equação. De preferência, você vai deixá-lo no primeiro membro. Foi o que fizemos aqui, que eu estou marcando agora. E agora, eu vou pegar a próxima equação, só para te mostrar. Ó. Então, eu peguei dessa equação, eu isolei esse x, e esse mesmo x é o que vai substituir aqui na segunda equação. Então, a gente vai ter 2x menos y igual a 1. Porém, o x vale 4 menos 3y, beleza?
E aí, pessoal, fazendo isso, já que é multiplicação, a gente vai resolver pela forma distributiva. Então, vejamos. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes menos 3 é menos 6. E o restante da equação eu só vou repetir. Então, nós teremos 8 menos 6y menos y igual a 1. Beleza. Resolvendo aqui a adição entre os semelhantes, reparem que menos 6y menos y, o resultado é menos 7y. Esse 8 que é positivo passará ao segundo membro de forma negativa. Dessa maneira, nós temos que 1 menos 8 é igual a menos 7. E aí, resolvendo aqui o y, já que o menos 7 que o acompanha passará dividindo, o resultado é igual a 1. Por que é igual a 1? Não se esqueçam que aqui a divisão é entre dois valores negativos. E quando dois valores quaisquer possuem o mesmo sinal, automaticamente o resultado será positivo. Ok, achamos o valor de y. Para achar o valor de x, a gente pode voltar naquela equação inicial, onde nós isolamos o valor de x e, como agora sabemos o valor de y, substitui na equação. Então, a gente tem o seguinte, que x é igual a 4 menos 3y. X igual a 4 menos 3 vezes 1. Opa! Entre subtração e multiplicação, logicamente, primeiro se resolve a multiplicação. Dessa maneira, 3 vezes 1 é 3, automaticamente 4 menos 3, o resultado é igual a 1. Com isso, a gente verifica, deixa eu só voltar aqui rapidamente, que a resposta é a letra B. Isso quer dizer, então, que ambos os valores são iguais a 1. Vamos ver nossa próxima questão. A questão 15, ela te dá 3 afirmações e pede para verificarmos quais são verdadeiras e quais são falsas, tá bom? E aí nós temos 3 opções de resposta, aliás, 5 opções de resposta, que me dá as 3 sequências corretas, né? Você tem que achar a sequência correta. Vamos verificar, então, aqui algumas respostas de vocês. Questão 15, não é isso? Questão 15, vamos lá. Eu tenho aqui questão 15, letra B, do Jarlerson, acho que o nome dele é esse. Sabrina, questão 15, letra C, legal. Gabriele Monteiro, questão 15, letra C também. Poliana, questão 15 é a letra B. A Poliana foi já do contra aí, vamos já verificar por quê. Caroline também, tem outra Caroline aqui que diz que a resposta é a letra A. Arthur Machado, acho que o nome é esse, né? Questão 15, letra C. Deusilene, letra C também. Então, a gente consegue verificar que as respostas estão bem diferentes, tá? Vamos acompanhar, então, aqui na tela qual é a resposta correta. Olha só comigo. Gente, basta verificarmos o seguinte. Você faz a analogia das matrizes com os números naturais ou inteiros. Como assim? Por exemplo, se eu tiver 3 mais 2, o resultado de 3 mais 2 é o mesmo resultado de 2 mais 3, certo? Porque a ordem, nesse caso da adição, ela não vai alterar o resultado. E essa mesma ideia, ela vale para as matrizes. Então, se a ordem da adição, ela não altera o resultado, então essa primeira afirmação aqui, ela é verdadeira. Na segunda afirmação, eu já tenho o seguinte. Se eu pegar 3 mais 2 mais 4, por exemplo, esse resultado é o mesmo do que eu pegar 3 mais 2 e depois somá-lo com 4. Por quê? Porque quando você tem a adição entre 3 parcelas, independente de quais parcelas você somar primeiramente, ao pegar esse resultado e somar com a terceira parcela, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a segunda afirmação também é verdadeira. Agora, muito cuidado na terceira, por quê? Vou pegar a mesma coisa lá de cima. Ó. Se eu pegar 3 menos 2, o resultado não é igual a nós pegarmos 2 menos 3. Por quê, pessoal? Porque na subtração,
a ordem dos valores nos dará resultados diferentes. Dessa maneira, então, a terceira afirmação é falsa. Então, a gente tem a seguinte sequência correta: verdadeiro, verdadeiro e falso. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra A. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui o nosso exercitando de matemática da segunda série do ensino médio. Muito obrigado à participação de todos e até breve. A sua aula continua no próximo vídeo.